Capítulo 141. A diferença entre os dois lados é muito grande. A formação do exército da cidade de Chambord era mais como uma celebração festiva que não tinha nada a ver com a guerra. Depois que os 22 soldados de armadura pesada finalmente usaram todas as suas forças e se arrastaram para a formação no lado norte, com uma onda de cascos estalando, 6 carrinhos lindamente decorados seguiram lentamente até a ponte de pedra. Cada um era puxado por 4 grandes cavalos com jovens senhoritas bonitas e sentadas acima. Seus sorrisos e beleza conquistou o coração dos soldados do exército da aliança. Olhando os rostos angelicais, inúmeros soldados do outro lado começaram a babar, e de repente ficaram cheios de coragem para lutar. Aquele rei burro, ele trouxe até mesmo o harém dele. Isso em uma luta ou um passeio turístico? Os reis do exército da aliança ficaram um pouco aturdidos. Eles sabiam que o rei Alexander da cidade de Chambord era um grande idiota, mas ele não voltou a ser normal depois. Vendo a situação de agora, se ele não é um retardado, quem mais seria estúpido para trazer suas esposas? Isto era basicamente um tabu militar, e basicamente ele pedia pela própria morte. Os reis do exército da aliança ficaram muito otimistas sobre a próxima batalha. Mas o que os deixou ainda mais surpresos foi o que se seguiu, que foi ainda mais exagerado. Depois que essas 6 carruagens se juntaram à formação, imediatamente atrás veio na verdade uma centena de crianças com cerca de 10 anos de idade. Eles riam e conversavam enquanto seguiam atrás da carruagem, trazendo alguns guardas protegendo-os ao lado. Eles se alinhavam e ficaram em uma pequena colina atrás da formação da cidade de Chambord, e todos esticaram o pescoço e curiosamente olharam para o exército inimigo. Em que esse rei retardado realmente está pensando? Quase todos os reis sentiram-se abatidos. Quando eles estavam se sentindo muito intrigados, o principal protagonista que todos esperavam finalmente apareceu. Eles viram a formação da cidade de Chambord abrir um caminho de 2 metros de largura no meio, e então um jovem de cabelos negros com uma túnica branca, com um tipo de postura indescritível, montando um cavalo negro forte e robusto, aparecendo lentamente na ponte de pedra. Ao longo do caminho aberto pelos soldados, ele chegou à frente. A aparência de Fei atraiu com sucesso a atenção dos líderes inimigos. Esse idiota é o rei da cidade de Chambord. Quase todos os reis se compararam instantaneamente sua autoimagem heróica com esse jovem na frente deles e, após um quarto de segundo, eles chegaram imediatamente a uma conclusão surpreendentemente consistente. Embora esse rapaz tenha boa aparência e temperamento, mas da perspectiva de formação de batalha da cidade de Chambord, este rei Alexander é claramente um camponês. Não, chamá-lo de camponês é ainda muito pouco. Eles devem usar o nome que foi previamente aceito por todo o império, retardado. Como esse é o caso, então, como um retardado pode ser comparado com o poderoso eu? Sim, é só aquele cavalo grande negro que tenho que dizer parece muito poderoso. Deve ser uma espécie mutante. Seu olhar poderoso se adequa ao poderoso eu. Arf arf arf. Como se percebesse a atenção indesejada projetada por esses reis do exército da aliança, Black Tornado latiu e emitiu o aviso mais severo. Puff! Em frente a Chambord, quase 2.000 pessoas repetidamente pulverizaram água pela boca. Alguns reis que estavam severamente chocados até quase caíram de seus cavalos. Oh Deus, o que é realmente um cachorro? Como pode haver um cachorro tão grande? Os reis em seus cavalos estavam ocupados limpando os olhos, e os 2.000 soldados também começaram a conversar sobre a situação incrível. Esse grande rei idiota da cidade de Chambord está muito louco. Ele realmente montou um cachorro grande e saiu. O gosto é realmente único. Black Tornado sentiu-se bastante satisfeito com o pequeno caos que causou, então arf 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 latiu mais algumas vezes. E depois disso, mesmo as pessoas com raciocínio mais lento puderam finalmente confirmar: o rei da cidade de Chambord estava de fato montando um cachorro. E, ao mesmo tempo, os olhos de Fei também estavam vermelhos enquanto ele babava olhando para o exército da aliança. Em seus olhos, esse grupo de homens de aparência poderosa veio entregar armas e tesouro.
Embora a força dos soldados da cidade de Chambord tenha sido recentemente melhorada, devido à sua localização remota e a poucas reservas minerais, não há aço suficiente para forjar armas. Armaduras e armas sempre foram escassas. Até agora, além dos guardas originais do rei, não havia o suficiente para formar um exército de infantaria totalmente armado de 100 homens. Se não fosse por derrotar o exército de armadura negra e saquear algumas armas e armaduras, então, agora mesmo, Fei não teria mais escolha do que levar um grupo de camponeses com ferramentas agrícolas para sair e lutar contra o inimigo. Quando Fei estava pensando em como cumprimentar esses doadores de caridade, entre o exército da aliança, o rei do reino Xishui, que andava na besta rugido de fogo, lentamente saiu da formação, desprezou a multidão da cidade de Chambord por um tempo e, depois, gritou: "Onde está o rei de Chambord?" Ele obviamente viu Fei e também reconheceu sua identidade, mas deliberadamente fingiu não saber disso. Fei também não estava com raiva, sorriu e acariciou o Black Tornado na bunda. Então o grande cachorro preto ronronou e caminhou lentamente. Todos os 9 reinos aliados vieram me visitar. Poderia ser para cumprir o acordo de compensação de guerra assinado pelos príncipes. Vocês trouxeram moedas de ouro suficientes? Fei ignorou completamente o exército agressivo da aliança que estava na frente da cidade. Arrogante. Eu acho que você ficou louco. Apenas um pequeno reino filial de nível 6 se atreve a pedir uma compensação de guerra? Você acha que pode conspirar e capturar os príncipes para nos chantagear? Você deve ter ficado louco por ser muito pobre. O rei de Xishui começou a rir alto como se ele tivesse ouvido a piada mais engraçada do mundo. Eu dou 10 dias para entregar os príncipes capturados e depois entregar todos os tesouros reais e 100 criadas como compensação. Caso contrário, ele apontou o exército da aliança dos 9 reinos atrás de suas costas e gritou triunfante: "Caso contrário, hoje vamos queimar a cidade de Chambord e transformá-la em cinzas." Como isso faz sentido? Seus 12 príncipes destruíram abertamente o altar do rei durante a cerimônia de coroação. Já é pouco pedir uma compensação, e você ainda se atreve a invadir com um exército? Você ainda tem a honra de um senhor da guerra? Fei fingiu ser burro e respondeu: "A glória de um senhor da guerra só pertence ao vencedor." O rei de Xishui riu. Sua pequena cidade de Chambord, não pense tanto de si mesmos. Fei manteve sua expressão tranquila e propositadamente tentou provocá-los. Uma vez que não há compensação, então, por que vocês estão aqui? Suicídio? Agora, como rei, eu lhe dou uma última chance. Pague a quantia que foi declarada no acordo de compensação e pouparei suas vidas hoje. Senão nem vou dar a vocês a chance de chorar sob as lâminas afiadas dos executores da lei da cidade de Chambord. Vá se foder. Você é um pequeno retardado, cujo cérebro está cheio de vermes rastejantes. Parece que não há necessidade da cidade de Chambord continuar a existir. O rei de Xishui não esperava que o rei de um pequeno reino de nível 6 se atreveria a ir contra ele, especialmente com aquela atitude de não levá-lo sério. Fez sua fúria disparar. Que merda são executores da lei? Minha frota de ferro do Deus do Fogo só precisa de uma chance, e eu posso fazer sua cidade de Chambord desaparecer como fumaça. Arfarfarf ruar. O grande cão negro ficou furioso ao ver seu mestre sendo humilhado. Ondas de luz feroz saíram de seus olhos, e um rugido foi emitido de sua garganta. Uma aura feroz foi de repente liberada do seu corpo, e tudo aconteceu em um instante. Então, a besta rugido de fogo em que o rei de Xishui estava montado, como se estivesse assustada por causa de uma besta mágica de alto nível ou algo assim, subitamente perdeu o controle das pernas e caiu no chão enquanto uma espuma branca começava a sair de sua boca. Todos os cavalos dos outros reis subitamente entraram em pânico e começaram a voltar para trás. O rei de Xishui, que se sentia superior a apenas um segundo, ficou como um homem de madeira, travado e sem reação. Ele foi pego de surpresa pelos rugidos e pelo cavalo que relinchou, e ele caiu da besta rugido de fogo, ficando com o rosto coberto de poeira, e ficando envergonhado diante de todo o exército da aliança. Quem pensaria que um cachorro poderia ter tanto poder?
O rugido foi suficiente para aterrorizar uma besta mágica de nível 4, fazendo-a cagar em si mesma. O exército da aliança sentiu que não era um cão que estava de pé na frente deles, mas uma poderosa besta mágica de nível 7. Essa atmosfera violenta e perigosa fez com que cada um de seus cabelos ficasse em pé. Ah! Olha, seu estúpido rei quase morreu ao cair. Uma onda de riso veio do acampamento da cidade de Chambord. Mesmo as crianças que estavam na colina mais adiante também estavam aplaudindo e rindo, e aqueles soldados que estavam originalmente um pouco nervosos também foram afetados pela atmosfera engraçada. Cada um deles começou a mexer as armas em suas mãos e aplaudiu em zombaria. Isso fez com que a moral do exército aumentasse de forma insana. Fei também ficou chocado por um segundo. Bom cachorro! Ele acariciou intimamente a cabeça do cachorro. Ele não achava que este bastardo realmente tivesse essa habilidade. O rugido poderia afastar uma força poderosa. Parece que ele ainda subestimou esse bastardo. Então, ele pensou de repente, se ele usar a poção U para alimentar alguns outros animais, ele seria capaz de criar mais espécies mutantes como o grande cão negro. Ou talvez até criar um regimento de cavalaria de cães negros. Perigo! Proteja o rei. Ao ver seu próprio rei cair para o latido do cão inimigo, os soldados do reino de Xishui de repente sentiram seus rostos queimar, como se alguém tivesse jogado merda nas suas caras. Eles ficaram com medo de que os inimigos aproveitassem esta oportunidade para lançar um ataque. Então 20 guardas imediatamente correram até o rei e fizeram uma formação defensiva e escoltaram o rei de volta ao acampamento. Quem saberia que, durante todo esse processo de escoltar o rei de volta, as pessoas da cidade de Chambord estavam assistindo a cena como se fosse uma comédia e não se importavam com o que o exército da aliança estava fazendo, tornando a formação vigilante do exército da aliança tão ridícula quanto um grupo de prostitutas desesperadas tentando mostrar seus atributos para pessoas cegas. Ah! Foda-se! Ataque! Mate todos! O rei Xishui afastou os guardas. Ele estava tão furioso quanto um leão que teve a parceira de sexo roubada. Ele imediatamente saltou em cima de outra besta rugido de fogo, puxou a espada e acenou. Então, a frota de ferro do Deus do Fogo começou a avançar em um arco em direção à cidade de Chambord. Eles queriam puxar a investida do inimigo para longe para maximizar o impacto do choque com a cavalaria. Ao mesmo tempo, uma centena de soldados da infantaria com longas lanças e escudos também rugiram e começaram sua investida. A força assassina disparou diretamente para o céu. A batalha começou. Bum 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 bum. Os soldados de Xishui correram em um ritmo limpo, desde o início lento até gradualmente se tornarem mais rápido, e a terra começou a tremer sob seus pés. Eles eram dignos de ser as forças armadas mais fortes entre o exército da aliança. Cada soldado vestia uma armadura leve, segurava um escudo pipa na mão esquerda, e levava uma lança de 2 metros de comprimento com ângulo de 35 graus à direita. A ponta afiada da lança brilhou e trouxe uma sensação gélida sob o sol. Usando o impulso da corrida, uma lança, se arremessada com força suficiente, pode penetrar instantaneamente 4 ou 5 inimigos. Na pastagem amarela, os soldados correndo eram como uma onda. Quando ambos os lados chegarem à ponte e ficarem a 50 metros, as lanças poderão ser jogadas, e será um beijo da morte. E talvez antes da chegada da frota de ferro do Deus do Fogo, apenas com estes 100 lanceiros seria suficiente para exterminar os camponeses da cidade de Chambord. Olhem para esse grupo de soldados lixos, eles realmente vieram aqui para lutar. A diferença entre os dois lados é muito grande. Quase todos os reis do exército da aliança pensavam assim.